Lendo hoje Atos 7, 29 e 30. Ao ouvir esta palavra, Moisés fugiu e viveu como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Passados 40 anos, um Malaque apareceu a ele no deserto do Monte Sinai, na chama de fogo, em uma sarça. Bem, eu me perguntava se sabe o que Moisés fez durante os 40 anos que esteve em Madiã, se é que esteve lá todos os 40 anos. Segundo o livro de Yashar, Moisés, ao fugir, não ia a caminho de Madiã, e no caminho para Madiã, passou por Cuxi, Etiópia, e aí havia um problema, porque Balaão era um profeta dos gentios, tinha profecia, mas era maligno, ele utilizava feitiçaria e outras coisas. Depois de uma situação que ocorreu com o faraó, uma vez que Balaão era conselheiro, ele se foi e nesse tempo usurpou o reino de Cuxi. Enquanto o rei estava em uma viagem, em uma guerra que venceram, Balaão, a quem confiaram o cuidado do reino durante esse tempo, por sua suposta sabedoria, aproveitou-se da situação e fechou as portas, não permitindo a entrada do rei. Quando voltou, ele se preparou claramente, uma vez que o rei se manteria do lado de fora como se estivesse sitiando a cidade, mas estava perdendo. Basicamente, quando Moisés chega, ele se encarrega de fazer com que Balaão fuja. Ele tem uma ideia muito boa para fazer com que o exército do rei pudesse entrar na cidade. Havia 3 partes pelas quais o exército poderia entrar, mas todas estavam protegidas de uma forma ou de outra. Uma dessas 3 estava cheia de serpentes. Então Moisés treinou o exército e fez com que criassem por um tempo e alimentassem um falcão, uma certa quantidade de soldados. Uma vez que aquele falcão já havia se familiarizado com o dono e via que ele o alimentava, o deixaram sem comer por um tempo e depois se aproximaram de onde estavam todas as serpentes. Esses falcões se encarregaram de consumir as serpentes e em seguida eles puderam entrar. Ao entrar e conquistar, já para aquele tempo o rei estava mal, muito idoso. Então colocaram Moisés como rei em Cuxi, mas ele nunca o fez por respeito a seus antepassados, no sentido de que sabia que Abraão mandava a Itzaga apenas estar com alguém próximo, no sentido da fé, até mesmo familiar, por conta do tempo, verdade que já discutimos, a genética como era naquela época e também pela falsidade das demais nações, o que poderia desviar seus descendentes para a mentira ao se casarem com pessoas de outras nações. Então Moisés não se deita com a rainha, mas toma o reino, a respeita e tudo mais, mas não se deita com ela e assim permanece por anos. Porém, chegou um momento em que ela não suportou mais e foi dizer aos conselheiros do povo: "Este homem não me tocou, não consumou o casamento, e ele não é da nossa família ou nação, e não deveria estar reinando." Além disso, o filho do rei já havia crescido até aquele momento, então já era suficiente. Então disse: "Agora o filho do rei já pode assumir o reino." Então milhares se aproximaram de onde Moisés estava, com todo o cuidado do mundo e medo, mas Moisés, sendo o homem mais humilde do mundo, segundo as escrituras, obviamente separando Yahushua Hamashiach, ou pode-se dizer o homem mais humilde dos primeiros 4.000 anos, ele aceitou e disse sim com todo prazer. Então deixou o trono e continuou seu caminho. Foi aí que chegou a Madian, conheceu Séfora, e Séfora foi e disse ao pai que havia encontrado um egípcio. O papai pensou que era um egípcio que estava fugindo da lei, o que na verdade era relativamente certo, já que ele havia matado alguém. Por isso, saiu fugindo, porque o haviam acusado, queriam matá-lo. Ele matou alguém, isso é verdade. E o pai de Séfora o coloca na prisão por 10 anos esperando que viessem por ele. Mas ninguém nunca chegou. No final, Séfora pede que o vão ver. O pai pensava que ele já havia morrido, mas de qualquer forma vai e verifica. E é que Séfora o havia alimentado durante todo esse tempo. Ele não sabia, ele pensa que é um milagre. Papai, o Jetro, então permitem que ele saia da prisão, pois sabem que ele não era um criminoso, porque já tinham vindo buscá-lo. E Moisés vai para o que seria como o pátio de Jetro, onde havia uma vara cravada no chão, e Moisés a agarrou, vendo umas letras hebraicas, e a soltou da terra. E ao perceber isso, Jetro contou que havia dito que daria sua filha Séfora como esposa ao homem que conseguisse tirar aquele cetro de lá. Esse cetro teria sido trazido do Egito e seria o cetro que teve José, o Petro, que assim como Balaão, também era conselheiro do rei. Quando Balaão deu um mau conselho, Jetro deu o conselho contrário. Depois do que aconteceu ali, cada um seguiu seu caminho, um para Cuxi, o outro para Madian. Então ele agarrou esse cetro, levou-o do tesouro do faraó, levou-o para sua casa e o teria colocado em seu pátio. E ninguém havia sido capaz de soltá-lo uma vez que ele o havia colocado lá, e quando Moisés chegou, isso era como um sinal de que ele havia sido escolhido para algo pelo Deus, e teria sido o cetro que depois se tornou serpente. Então Moisés fica com Jetro como seu sogro e começa a pastorear suas ovelhas, uma vez que Jetro era o sacerdote de Madian e quis deixar a idolatria e a falsidade do sacerdócio deste mundo, das religiões deste mundo. Então deixou o posto que era o mais elevado naquele momento, Madian, e depois de ter sido o homem mais respeitado, passou a ser alguém que ninguém via bem, porque deixou o sacerdócio, deixou os Elohim deles. Então, ele tinha que fazer ou pedir para suas filhas pastorearem as ovelhas, que é o que normalmente os homens faziam. Por isso elas estavam no poço quando Moisés chegou, e ele conheceu Séfora lá. Então, Moisés cuidando de suas ovelhas, as ovelhas de Jethro, vê como cuida das ovelhas, percebe uma que se perde, e Moisés deixa todas as outras para ir buscar a que se perdeu. Quando a encontra, com todo o cuidado, ele a levanta porque pensa que está cansada, ou seja,
pensa em como uma criatura, um animalzinho, pode estar se sentindo, algo que muitas pessoas não se importam nem pensam nisso em relação a outros seres humanos. Então Yahweh pôde ver o caráter de Moisés, a maneira de agir de Moisés para escolhê-lo para se tornar o pastor de Israel. Então ali ele o chamou através do arbusto, colocando ali o Malach como um fogo.